Seja muito bem-vindo, você está assistindo ao canal Submundo Intelectual, o canal mais inteligente desse Brasil. E aqui quem fala é o Junior Masters, hoje devidamente trajado aqui para bater mais uma vez um papo com a doutora Cláudia Pacheco. Oi, Seja bem-vinda mais uma vez, doutora. Ah, vovó Red Pill. É isso mesmo, gente. Gostei do apelido. Tive que explicar para ela o que era Red Pill e graças a Deus, né, é muito sucesso a nossa última gravação, né, o nosso último bate-papo aqui no canal. De longe, a live mais assistida do canal nesses 3 anos. Verdade? Com certeza. Que satisfação poder ajudar o pessoal a, né? Com certeza. Aumentar a consciência. E hoje a gente tem coisa mais importante também para falar para vocês, é um assunto polêmico. Inclusive, desde já, deixar aqui claro que essa gravação está sendo patrocinada pela Faculdade de Trilogia Analítica, Faculdade Trilógica, Cap Pacheco, tá bom? Onde você vai poder conferir aí na descrição todas as vantagens que a doutora Cláudia Pacheco está oferecendo para você. São cursos EAD, cursos gratuitos, não é verdade? Sim, senhor. 100%. São cursos de graduação 100% gratuitos. Para você que está desempregado, para você que não conseguiu entrar numa faculdade, de repente, por causa da questão do isolamento a partir do ano passado, tem a oportunidade de fazer uma graduação superior, EAD 100% gratuita, tá certo? Tem a presencial, que vai ser em Cambuquira, Minas Gerais. Temos 2 cursos lá. Eu já vou falar para eles, porque aquela cidade é um encanto. Eu vi as fotos. E o custo de vida lá também é muito atraente. Então, a pessoa, por exemplo, como lá são cursos de graduação presenciais, pelo menos metade da semana a pessoa vai estar ocupada nas aulas. Então, convém que a pessoa ou more nas redondezas ou more na cidade ou se mude para a cidade. Lá tem casas, tem quartos para alugar, um bom preço, lá, e é muito bonito, é um local ideal para estudar. E então tem artes visuais, que é um curso transdisciplinar. Sabe o que vai ter nessas artes visuais? Tudo que você imagina de artes bacana, além de artes gráficas, claro, para trabalhar, né? Sim. Então vai ter, e também como que você monta a sua empresa pessoal, sua empresinha. Vai ter teatro, cinema, música, pintura de azulejos portugueses, Que legal. aquarela, que mais que tem? Dança, balé, tem tudo quanto é coisa. Para poder, então, montar produzir um show, vamos dizer assim. Para área de entretenimento, música. É isso, para a área de shows, entretenimento, tudo. Então, é para a pessoa entrar de cabeça nas artes. Porque as artes são a base da civilização. E o outro curso que tem lá é o curso de gestão ambiental, que está no top do top agora, porque ele ensina não só como gerir o meio ambiente, mas como usar motores ressonantes, que fazem uma economia de até 90% de energia, que são os motores CAP, que foram premiados já internacionalmente. Esse ano recebeu o 8º prêmio já internacional. É daqui, Sim. Bacana, né? Bastante coisa que você está ensinando na faculdade vem de fora, né? Porque você já tem um trabalho também lá fora, né? Sim, eles vão aprender isso na faculdade gratuitamente. Por quê? Porque a gente quer mostrar, Júnior, que não é o dinheiro que faz o mundo. Excelente. É a cultura, é a ética, é a estética, são os valores desinvertidos. Isso é que constrói a civilização. Então, uma faculdade que tem um alto nível, professores internacionais, e que os próprios professores estão trabalhando nisso numa ação beneficente. Perfeito. E não precisa ser pobre para ir, qualquer pessoa pode ir. Tá? Pode ter dinheiro, não tem problema, pode ir. Vai ter o curso gratuito. É isso mesmo. Então, assim, já gostou das informações? Matricule-se já. O WhatsApp é 11 937 527604. Mande sua mensagem para esse WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição. E aí você vai poder falar diretamente com a equipe da faculdade, tá certo? Tem também aí, enfim, tem as categorias dos cursos, tem para quem está pretendendo ir para a área da educação, tem para quem... Isso, tem pedagogia, né? Tem pedagogia. E tem teologia terapêutica. Para quem pretende também atender, né? Fazer exatamente. Para quem é um terapeuta de pessoas, terapeuta de grupos, terapeuta social, terapeuta do mundo, o terapeuta do mundo. Perfeito. Então, excelente. Para quem já é da área de atendimento, psicólogos, né, é muito bom. Por falar em professores internacionais, hoje nós temos aqui a presença do nosso querido professor Richard. Bom dia, eu estou do Canadá mesmo, aqui no Brasil, 20 anos, então. Uau. É isso mesmo.
professor vai poder conversar com a gente, bater um papo a respeito de como está a situação dos homens em países mais progressistas, países que estão aí, digamos, mais avançados nessa questão caótica que é esse mundo moderno, não é verdade? Olha, por pior que a mulher brasileira seja, ele preferiu ficar com uma brasileira. Ele teve teve uma canadense e uma inglesa antes. É isso mesmo. Mas com a brasileira tá ficando. Porque... Então, Isso mesmo. pois é, né, gente? Vamos conversar a respeito disso. Antes da gente entrar nessa questão, para a gente falar da questão homem e mulher, para a gente falar de alguns assuntos que estão em voga atualmente na nossa sociedade, a doutora Cláudia vai falar uma coisa aqui para a gente que é uma introdução científica, para a gente entender a profundidade de todos esses problemas que nós estamos vivendo, inclusive pelo viés da psiquiatria, né? Que é uma ciência hoje muito importante. Então, assim, como ela é uma especialista, vamos prestar atenção nisso, porque é a partir daí que a gente vai poder tomar diagnósticos corretos a respeito dos problemas, né, do mundo. Sim. É o seguinte, eu estava falando para o Júnior que até mais ou menos final do século XIX, foi quando o Freud começou o trabalho dele, os estudos, Sempre ele, né? E ele foi para estudar com o Charcot, em Paris. Em Paris. Né, no Salpêtrière, Hospital Salpêtrière. Você conhece isso? Não conheço. Ótimo. Então, até aquela época, Júnior, você sabe que os problemas espirituais, o que eu chamo de espiritopatologia, a patologia do mundo espiritual, ela era do domínio da igreja. Então, se uma pessoa apresentava uma alteração no comportamento, se ele era um maníaco depressivo, se ele era um epilético, se ele era um histérico, se ele era um esquizofrênico paranoico. Então, quando a pessoa apresentava aqueles sintomas, geralmente os sintomas são acompanhados de alucinações e delírios, tá? Geralmente. Então, a pessoa que está num estado mais, vamos dizer, sensível, psíquico, ela tem mais facilidade de ver fenômenos espirituais, que antigamente eram vistos como uma possessão diabólica e que deveria ser tratado como tal. A pessoa não era considerada doente, ela era considerada só possessa. Então, era exorcismo efetuado lá pelos religiosos. E antes era pior, era fogueira, né? Então, era um tratamento completamente desumano e parcial, porque eles não percebiam o aspecto da doença que vai junto. Quando o Charcot, nos experimentos dele, ele começou a tratar desses doentes, principalmente os histéricos, como simplesmente doentes orgânicos da neurologia, o cérebro não funcionava bem. Então, o que ele dizia? Essas pessoas não têm nenhum problema espiritual, eles têm um problema de doença até orgânica, psiquiátrica. E ele utilizava da hipnose. E, ao mesmo tempo, esses estudos da hipnose mostravam que problemas psiquiátricos eram passíveis de cura só com diálogo ou com a hipnose. Então aí veio o conceito de inconsciente, instinto de morte, mas isso se encaminhou para um materialismo. E eles disseram, não, todo conceito de patologia espiritual ficou de lado. Isso não existe, espíritos não existem, Deus não existe nada disso, é tudo aqui mesmo, ser humano. Tem o inconsciente, que ele vem da energia das células, então tudo ser humano. E foi para um outro polo, e aí choque elétricos, insulinoterapia, depois mais para frente farmacoterapia. E o que acontece? Quando a pessoa começa a perceber esse mundo espiritual e não tem equilíbrio para lidar com isso, então ela surta, fica desesperada, porque os espíritos, de fato, assediam a pessoa. Isso é uma realidade científica. Toda pessoa, seja ela psicótica ou neurótica, porque normal não existe, todos nós somos, no mínimo, neuróticos, todos
temos um certo grau de experiências espirituais. Quando muito não sejam, em sonhos. É rara a pessoa que nunca sonhou com o demônio, nunca sonhou com espíritos, nunca teve nenhuma experiência. E sorte daqueles que têm, porque pelo menos eles vão ter mais consciência do que está se passando na vida interior deles, né? Bom, então o que acontece, né? Hoje, nós, psicanalistas, que atendemos já milhares de clientes no Brasil, Estados Unidos, América Latina, Europa, o que a gente verificou? Qualquer raça, qualquer religião, ateus, religiosos, qualquer ser humano, já desde criancinha, você nota, as criancinhas têm esses amigos invisíveis, invisível para os outros, né? Amigos íntimos, assim, que falam que são amigos imaginários. Estou falando muito, né? Não, estou achando super interessante. Tá. Então, isso existe, uma realidade, a gente não pode negar. Uhum. Porque aquele Wilfred Bion, que era um super famoso psiquiatra inglês e psicanalista, ele dizia assim, olha, delírio não é só quando a pessoa está vendo uma coisa que os outros não estão vendo. Delírio também é quando a pessoa nega ver o que existe. Então, se a humanidade está negando a realidade dos espíritos, ela está delirando. Todo mundo um delírio coletivo. Não, espírito não existe, Deus não existe. Isso é um super delírio. Não somente a figura de Deus ou a própria realidade dos espíritos, mas o que isso acarreta na vida, né? Isso. A forma como a pessoa vive, a sua ética, o seu comportamento, e aquilo que ela tem dentro da própria cabeça, né? Principalmente. Que é o que vai guiar o modo dela de agir, né? As crenças dela. Exatamente. Então, aonde você vê sofrimento, doença física, angústia, insônia, a pessoa desnorteada, tem problemas de relacionamento, conflitos, briga, pobreza, enfim, uma série de características, ali tem problema espiritual. E às vezes é grave. E a pessoa não tem a menor ideia. Então, Júnior, aqui nós chegamos num assunto que eu dei toda essa introdução, porque nós verificamos o seguinte: por motivos até espirituais, teológicos, até que envolve a revelação, né? Uhum. A gente nota hoje na ciência que aquela historinha lá do Gênesis, que a serpente se introduziu entre a Eva e o Adão, uhum, e começou a causar toda a confusão no mundo, inclusive de inveja, de assassinato, enfim, toda a confusão entre nações, começou com essa introdução dessa serpente, ou seja, os espíritos malignos se introduzem como serpentes nos nossos neurônios. Por isso que quando toma remédio, a pessoa para de ver. Porque o remédio tem a função de bloquear as sinapses dos neurônios. Certo. Então, bloqueando, faz de conta que não vê mais, mas continua com o problema. Só que fisicamente está bloqueado, assim, no organismo. Mas na psique continua ativo. Continua lá. Então, você vê... por isso que um doente mental... ele morre de medo de falar para o psiquiatra. O psiquiatra fala assim, você viu alguma coisa? Não vi nada. Não, está ouvindo vozes ainda? Não. Entende? Porque senão é como castigo, porque esses remédios deixam a pessoa se sentindo muito mal. Certo. Então, essa briga, homem, mulher, mulher, homem, começou lá e continua até hoje. E os espíritos estão aí em cheio. E o casal não tem a menor ideia. Entendi. Excelente, excelente. Bom, uma das coisas que a gente colocou na última conversa, a senhora falou o seguinte, que hoje existe homem muito covardão, mas não no sentido do homem ser covarde porque ele quer ser covarde, ou porque porque o homem hoje fica jogando videogame com 40 anos, não é nesse sentido.
Você falou que tem um homem muito covardão porque ele não foi ensinado a ter coragem, não foi ensinado, não foi passado para ele, entendeu? Certos valores, ele não tem referência. E até mesmo a forma como ele foi criado, né? Se ele não tem uma figura paterna presente, uma figura masculina forte, ou ele não teve uma boa mãe, porque as mães castram os filhos também, né? Tem a questão da mãe narcisista hoje, que pelo menos isso estão falando, né? Estão falando de muita mulher narcisista. Sim. Com os filhos, com as filhas também. Sim. E como que chegou no... Vamos pensar na figura do homem hoje. Se o homem, ele tá se sentindo realmente criticado a todo momento ele é acusado de não ser o ideal que as pessoas esperam, ele é criticado, ele é muitas vezes desprezado na sociedade, nos filmes. Como que isso passa para o homem da nossa geração? Porque da minha geração, nós somos filhos do feminismo. O feminismo já existia. Né? O divórcio já existia. As coisas que poderiam acontecer para o homem já estavam lá quando eu nasci. Entende? Não tem como fugir muito disso, porque esse é o mundo que nós vivemos. Então, na minha geração, nós já nascemos meio que fadados a viver nessa cultura contaminada. Né? Então, como que o homem hoje pode lidar com isso? Qual o conselho, o que a senhora acha a respeito? O que acontece, por exemplo, quando um homem vem fazer análise? Geralmente, raramente, ele fala da mulher, mal da mulher. É muito difícil um homem falar mal da mulher. Incrível, Júnior. E da mãe, então, praticamente impossível. A mãe é uma santa. E geralmente ele é contra o pai. Muitas vezes. Por quê? Porque quando ele foi pequenininho, ele via, né? A mãe é a porta do mundo. Eu sempre falo isso. A criança vê o mundo através dos olhos da mãe. São as janelas do mundo. Como a mãe vê o mundo, como ela sente, reage, ela passa para a criança. E uma das coisas mais difíceis para um filho é ver a mãe sofrer, chorar, por exemplo. Então, ela vê o pai chega em casa e aí começa a briga. Onde você esteve, porque você foi beber, ou porque foi jogar, ou porque você está me traindo, e a outra, são as amantes, é isso, aquilo, e chora, e a criança fica sem entender nada, tadinha, e obviamente que ela pega as dores da mãe, que ele vê como mais frágil, né? E começa a dizer, não, eu não quero ser assim como meu pai, eu não vou ser bruto assim, como meu pai é, eu vou... E sem perceber, ele começa a imitar a mãe. E fica menos, vamos dizer assim, fica mais acuado, fica mais submisso. Não, mais submisso, diríamos isso. Ele fica muito submisso à mãe. E já começa a ter até sentimentos de culpa, de se achar um bruto com as mulheres, no geral. Isso é muito comum aqui na análise. Então, o que ele vem trazer? Ele vem trazer os problemas dele. Eu, fulano de tal, eu tenho esse problema, aquele problema, eu não consigo ir bem no trabalho. Problema, geralmente, com o homem, hoje em dia, o homem ele vai abandonando a carreira profissional, a área dele de trabalho, que é onde ele prima pela excelência, porque o homem é o próton da sociedade, do mundo, né? Ele avança, ele é o próton. Então, ele tem que ter coragem para ir para o mundo, para defender a nação, a família, a comunidade, a aldeia, enfim. O fardo mais pesado sempre é do homem. Nesse sentido de enfrentar o mundo socialmente, é o homem. E a mulher, que é a outra metade da laranja, ela tem habilidades e uma força, né, que nem sempre ela usa para o bem. A força psíquica da mulher é intensa. Por isso que eu acho que na historinha da maçã foi ela que convenceu o homem a comer. Né? E uma coisa também que eu acho muito estranho é esse jeito, assim, até um comentário invejoso que a mulher tem, que ela acha que o homem não tem sensibilidade, que o homem é bruto, que ele não tem refinamento afetivo, psicológico, espiritual, que ele não entende as sutilezas das mulheres.
E isso é uma injustiça muito grande. Por quê? Você vai ver, por exemplo, esses filmes, até os criadores de moda, os pintores, os artistas, tem tantos homens que Sim. mostram uma sensibilidade, os poetas, a maneira que o homem vê o mundo, uma maneira linda que o homem vê as Exatamente. mulheres, às vezes é uma bruxa, e ele transforma aquela bruxa num anjo né? Sim, mas é bem isso mesmo. Os maiores pintores, os maiores poetas, os maiores literatos. Isso. Todos homens. Então, quando eles revelam isso, eles revelam a alma deles, que é muitas vezes muito mais sensível do que da mulher. Exatamente. Então, como que a mulher chega e fala assim, não, o homem é bruto, é estúpido? Bom, pode acontecer dela infernizar tanto o marido, que o marido acaba. Ele não tem como lidar com aquilo, ficar... Não tem como, então ele quer encerrar aquilo, ele não quer ser infeliz assim. Para! Falei isso esses dias no canal. Falei a respeito disso. Às vezes o cara, quando ele começa a se relacionar com a mulher, ele tem um brilho no olho, ele tem uma energia, ele tem vontade de fazer as coisas, ele sonhar alto. Ele tem essa vontade de falar do futuro junto com a mulher, ele quer que a mulher esteja junto com ele. E aí, chega um determinado momento, a mulher começa a criticar a forma como ele age, falar que as piadas dele não tem mais graça, falar que ele não é mais o mesmo e tal. Mas por quê? Porque ela matou o cara do começo. Ela transformou ele em outra coisa. Isso. E aí, quando ele vira essa outra coisa, ela já não quer mais, entende? Olha, meu Deus! Júnior, é verdade. Eu acho isso uma judiação, porque isso é o fruto do demônio agindo para separar o homem e a mulher. Porque essa união, essa complementação do próton e do elétron faz toda essa força que existe. Toda a força que existe na humanidade, ela vem dessa complementação, complementaridade energética. As qualidades que a mulher tem e as qualidades que o homem tem, um aliado ao outro. Só que, ultimamente, como muitos falam, a mulher ganhou uma força, vamos dizer, até diabólica, nesse sentido, social. Ela foi empoderada para atacar os homens e atacar elas mesmas, porque, como assim? Mulher vai fazer o quê sozinha na humanidade? Coisa terrível. Como assim? Nem filho ela vai ter. Gosta tanto, diz que gosta tanto. Olha, 1/3 das mulheres, dos casais, atualmente já não tem mais fertilidade. A gravidez aborta logo no início. Isso já mostra uma decadência psicogenética. Entende, Júnior? Entendo. Então, onde é que a gente ficou aqui na historinha? Será que eu respondi sua pergunta? Respondeu. Como é que eu respondi? Respondeu falando eu estava dando o exemplo de que a mulher faz com que o homem perca a sua energia, Exato. a sua garra, essa questão do próton que a senhora falou, né, essa coragem toda. E você estava comentando que, por exemplo, os homens vêm reclamar muito a respeito do trabalho, porque eu acho que o trabalho isso é a maior identidade do homem, né? Isso, chegamos lá, voltamos. Sim. O homem que está muito enrolado com a mulher, ele chega de sentimentos de culpa, enorme sentimento de culpa. Então, ele não consegue ser o marido porque a mulher dele está insatisfeita, porque os filhos estão insatisfeitos. Então, ele vem super preocupado e atrás da mulher, a parceira. Porque enquanto o homem não tem uma mulher que dá uma base para ele, de segurança, ele não consegue ter tranquilidade para ir para o mundo, para fazer o que ele precisa. Porque ela é a base dele e ele não consegue. Isso não é uma dominação machista. Pelo contrário. Né? Isso é um ato de afeto até, que o homem dá um enorme valor, como você falou, a mulher, a família dele, ele quer isso junto dele. E a mulher geralmente não, ela quer se ver livre do marido e da família e do peso, e se acha injustiçada e presa. Então, para a mulher, muito mais... Isso é uma questão de ciência, tá? Não é ideologia, não é feminismo, machismo, é ciência. Estatisticamente falando, 99% das mulheres que vêm fazer análise acham que o homem é o problema da vida delas. E o homem é justamente o contrário. E o homem, muito raramente, fala mal da mulher. Ele fala mal dele. Já começa, então, esse já é um sinônimo, um sintoma dessa
questão do homem meio acuado, meio acovardado, porque ele se culpa por tudo. Sim. Mas é o que ensinam para ele desde o começo, né? Então, ele perdeu a noção do que é ser homem. Porque é tão criticado que ele fala, opa, então eu não posso ser. Todos os meus impulsos, os meus ímpetos, os meus ideais não são adequados. Então, o que eu vou ser? E nós estamos sofrendo uma crise de identidade muito grande, né? Não que o homem tenha que se refazer. Tem umas mulheres que falam que o homem tem que... Agora ele tem que mudar e arranjar um novo papel no mundo. Não é isso. Ele tem que recuperar o papel dele. Posso aproveitar que a senhora tocou nesse assunto? Tem um videozinho que eu quero que a senhora dê uma olhada. Tá, vamos lá. Esse vídeo rendeu muita discussão, né? Inclusive, fui eu um dos envolvidos aí. Uma psicoterapeuta foi no podcast dar uma entrevista, falou a respeito dos homens que não sabem mais o que é ser homem. Vamos dar uma olhadinha no trecho? Quero que a senhora comente a respeito da fala dela. E não aconteceu uma grande mudança com relação a como os homens são criados. Então, dos últimos 50, 60 anos, a mulherada passou por um monte de coisa. Eu vou ter uma vida sexual, eu vou trabalhar, não quero ser mãe, né? Uhum. E o que o homem fez? Continua sendo o mesmo. O mesmo. Tem que ser o provedor. Exatamente, só que não cabe mais, né? Porque hoje a mulher também é a provedora. Então hoje a mulher, ela aprendeu a ser a provedora e o cara continua se apegando à única identidade que é ensinado para o macho, que seja macho alfa ou provedor. Então isso causou uma cisão, no sentido onde a mulher que está sendo criada hoje em dia não se encaixa mais com o cara, porque o cara quer a mulher de antigamente. E ele não acha com tanta facilidade na sociedade, porque a gente passou por um processo de feminismo, né? Então, está sendo muito difícil, por exemplo, mulheres da minha idade, entre 30 e 40 anos de idade, a gente pegou uma mudança cultural aí, onde dificílimo você encontra um cara que tenha cabeça aberta do jeito que uma mulher que passou por um processo de feminismo nas últimas décadas passou. Então, a gente vê aí um deslocamento na identidade masculina. Homem não sabe mais o que é ser homem. Tipo, porque não pode mais ser o homem tradicional, né? E não tem outro exemplo. O que é um novo homem? Que não seja só o provedor e o macho alfa. O que é? Vocês sabem? O que é? Tô te perguntando, você é homem. Pra mim tem um homem superior a todos os outros homens, que é o gay. Né? Então é isso. O homem não sabe mais o que é ser homem. E agora a gente precisa de um novo homem, segundo a moça ali do vídeo. Eu acho que essa é uma ideia generalizada, né? Uhum. Se você sair na rua e perguntar, as pessoas pensam assim. Que o homem tem que agora ser um novo homem. Que o homem tem que encontrar um novo papel. Acontece que essa nova mulher ainda não é... Ela não é uma mulher autêntica. É isso que a gente verifica. Ela não está contente. Ela não está satisfeita. Então, o que acontece? O ser humano, ele não é algo que ele aprende a ser, um construtivismo. Existem linhas psicológicas, filosóficas, que acreditam nesse construtivismo. Então, a pessoa vai ser o que fizerem dela. Exatamente o que fazem dela. E não é assim, bem assim, Júnior. Cada ser, isso é uma questão da metafísica, da filosofia, inclusive da filosofia escolástica, que é a mais evoluída até hoje, baseada nos gregos antigos. Então, o estudo do ser. Cada ser, ele já é por si, quer dizer, ele já é um ser, ele foi feito um ser, ele tem uma genética, ele tem uma psicogenética e ele tem um DNA divino nele. Ele é uma pessoa única e também já formada de um jeito. Sim, ele tem primal. Uma identidade energética dele. Ele não pode deixar de ser a essência dele para ser outra coisa. Ok, as mães influenciam, sim. As mães podem favorecer um filho? Podem, muito. Podem castrar? Podem. Mas ele continua na base, sendo aquele ser. E ele só vai ser feliz quando ele conseguir conscientizar esses entraves ao ser dele, para ele poder voltar à origem dele. Então não é buscar o que eu vou
me tornar. É como eu vou fazer para retornar a mim. Não é ser o novo homem, é retomar aquele... O verdadeiro homem que ele é. E a Perfeito. mulher também. Então é por isso que muitas mulheres estão perdidas. Não é só o homem que está perdido, não. Então, tem... A mulherada está toda perdida também. Tem uma pesquisa que mostra que as mulheres, elas eram, medianamente, assim, na média, mais felizes que os homens até a década de 60. Aham. 60. Quando chegou na década de 70, aí o negócio começou a degringolar. E hoje as mulheres, elas são mais infelizes que os homens. E mesmo as mulheres vivendo mais, mesmo elas tendo até mais características ali que possibilitam para elas uma vida mais confortável, não tão arriscada, não trabalham tanto em serviços braçais, não se desgastam fisicamente, não possuem trabalhos de alto risco que demandam pressão e tal. Mesmo assim, as mulheres não conseguem se tornar tipo a mulher de antigamente, porque a de antigamente era mais feliz. Eu acho que a mulher de antigamente, ela era talvez mais feliz. Eu não sei, Júnior, se a mulher de antigamente era feliz. Ou talvez fosse mais feliz. Mas a mulher de antigamente não era feliz, porque a mulher de antigamente, ela já traz de séculos e séculos e milênios essa ideia. Essa inversão que o Lúcifer colocou, de que a causa do problema dela é o homem. Então, antigamente, a mulher ficava fechada em casa, vamos dizer assim, num hábito assim cultural mais restrito, e chorando. E os homens acho que não sabiam disso, né? Mas a mulherada ficava chorando, 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 chorando e falando mal dos maridos, dos pais, dos cunhados, dos genros. Ah, sim, tem isso também. O Martin Van Creveld fala a respeito disso, que a habilidade primordial da mulher é reclamar. Então, Verdade. então a mulher tinha certeza de que ela era infeliz por culpa do homem. E não que existe todo um desarranjo energético entre homem e mulher. Existe todo um desarranjo. E que esse desarranjo é de causa espiritual primeiro, e depois com as suas consequências psicológicas, sociais, econômicas, etc. E quando a mulher quis se libertar, em vez dela se libertar dos demônios, ela se libertou do quê? Do que ela tinha de valores importantes. Eu já falei isso aqui com você. A mulher gostava mais de ter filhos antigamente. Ela era mais maternal. E isso é uma característica feminina. A mulher de antigamente era mais maternal. E isso foi perdido. Porque hoje em dia a mulher, como ela disse, é uma provedora, então ela quis rivalizar com o homem, competir com o homem. Agora eu sou a provedora, eu também posso, eu também. E ela mutilou esse instinto maternal que era lindo nas mulheres. Concordo. E que imita Maria, né? Maria, mãe de Cristo. Então é uma coisa super divina e admirada, né? E linda. E a mulher se realizava muito mais com isso. E hoje em dia as mulheres ficam até muito frustradas. E algumas se violentam, né? Porque procedem a abortos com muito mais frequência. Isso, eu já disse, é uma ferida que fica na mulher irrecuperável. Ela abortar um filho. É uma coisa triste, realmente muito triste. É uma violência contra ela mesma. Sim. Tá? Então, a mulher se violenta muito, mas ela não nota que ela está fazendo isso. Mas quando ela, por exemplo, faz análise, esse tipo de análise mais profunda, ela começa a perceber. E fala, meu Deus, o que eu tenho feito comigo, com a minha vida? Eu vivi em função de uma rivalidade, de uma briga com os homens, e a minha vida mesmo? Eu não vivi. Quer dizer, fui um joguete na mão de poderes, de valores superficiais, de como eu visto, como eu peso, como eu pareço, enfim, quantos eu namoro, o que eu faço com os homens, se eu sou gostosa, se eu não sou. Não é? Então, é uma vida que não satisfaz, no fundo, a mulher também. Perfeito. Quero perguntar para o professor Richard o seguinte. Nós estamos falando, então, dos homens que não sabem mais o que é ser homem na visão do pessoal aí da ala progressista. Eu queria que você comentasse como você é canadense e conhece ainda a atualidade do Canadá. Como que está sendo lá essa questão? Existe muito dessa crítica à masculinidade, existe desde criança, inclusive,
uma criação totalmente diferenciada a respeito do homem que querem formar agora, né? Esse novo homem aí, que a gente não sabe exatamente o que é, mas com certeza não é o homem da tradição, não é o homem de antigamente. Sabe o que ele está falando lá no Canadá, Estados Unidos agora? Coisa sobre masculinidade tóxica. Tem uma masculinidade tóxica. Então, eu estava pensando quando você estava falando, qual coisa é mais absurda que isso, né? Então, lá no Canadá, onde a gente tem muito esse feminismo, muito dominância das mulheres, sim, eu noto nos jogos do hockey, os jogadores de hockey são muito machos, né? Os canadenses são famosíssimos no mundo de ser violento, agressivo. Eles não param de jogar, mesmo que você está derrotando eles 10-0, né? Eles não param, eles vêm para frente. Então, eu estava pensando, essa é uma outlet, vamos dizer, para os homens, né? No esporte. A gente gosta muito do esporte, a gente está identificando com os heróis lá, lutando para ganhar alguma coisa assim. Então, tem esse espírito ainda de conseguir de sobreviver dentro dessa coisa do muito feminismo mesmo. Então, eu vejo isso em minha vida, de como tentar de fazer o que eu preciso fazer nesse planeta mais possível. Essa Mas, resposta Richard, que eu tenho. o que é a masculinidade tóxica? É ser jogador de hockey? Não, de ser um homem normal. Ele está culpando os homens para a situação no mundo por causa da toxicidade da masculinidade, guerra, terrorismo, tudo isso. Então, eles culpam essa questão dentro do masculinidade tóxica. Então, eles ensinam os jovens, os boys, né, para não ficar tão violento, não joga tão violento, não brincar com armas, esse tipo de coisas. Tem esse espírito lá para tirar totalmente. Então, os homens jovens, eu acho que são muito perdidos. Mas eu noto que eles não querem casar mais. Os jovens homens não querem casar. Vamos falar disso também. Está ficando Mas para que vai separado. casar, né? Exatamente. Por quê? Por quê? Por que vai casar? Não é mesmo? Não tem motivo mais para casamento? Principalmente esse tipo de homem que já cresce sendo culpado desde... Vai arrumar mais uma culpa para ele. Isso mesmo. Isso. Vai ser culpado agora dentro da própria casa. Não, eu penso, se eu tinha trilogia desde o início da minha vida, eu acho que minha vida vai ser totalmente diferente, né? Eu vou ficar totalmente separada de fazer o que eu preciso fazer no mundo sem precisando tanto uma mulher para apoiar. Eu acho que vai ser totalmente diferente. Olha, gente, vamos descer um pouco do aspecto assim espiritual para o aspecto humano. Prático, certo. Nós somos governados por menos de 1% da humanidade, certo? Uhum. Quem faz as guerras? Quem é violento? Quem que fabrica as armas? Quem que lidera as nações e manda os jovens, os filhos, os irmãos, os pais das famílias morrerem lá na frente de batalha? Pensa que eles estão gostando de fazer isso? E ainda culpa os coitados? Quer dizer, os soldados são obrigados a ir lá para morrer, se ferir, volta aleijado, psicótico, desesperado, morre, enfim. E ainda culpa eles, coitados. Eles são obrigados a fazer isso, pelo heroísmo, defender. Mas não estão defendendo o país coisa nenhuma. Estão defendendo o bolso dos milionários. É triste quando chega nesse momento, porque a masculinidade só é elogiada quando é contra o próprio homem. Porque se o homem é bom fazendo duas coisas. Ou morrendo na guerra, né, porque senão você tem medo de ser você não é homem de verdade. Covardão. Ou pagando boletos, pagando imposto, pagando coisas escravo. Pro grande empresário, pro Estado, Sim. e pagando as contas da mulher. Aí é bom. Sim. Se ele estiver pagando o boleto da mulher, os vestidos dela, aí ele presta. Se ele te sentir um pouquinho de desconforto nesse negócio, aí ele já não é homem de verdade também. Exatamente. Então ele está levando a pior sempre, coitado do homem. E quem que está por trás disso? Manipulando as mídias, manipulando... Botando essas coisas na cabeça das pessoas, né? A educação. Quem que está manipulando tudo isso? Menos de 1%.
que são os detentores do poder econômico social, que são muitos deles psicopatas, delinquentes, Com certeza. tá? E que geram esse desequilíbrio na sociedade e insuflam essa rivalidade, dividir para governar. E é assim que eles governam. Então, eu fico pensando, gente, seria muito mais certo a gente enfrentar, as mulheres enfrentarem esse poder sádico anal ou anal sádico. Eles são sádicos, anais sádicos, são super apegados a dinheiro e agressividade. Então, elas descobrirem, olha, são esses indivíduos que estão levando a mulherada toda no bico. E nós, temos feito um papel ridículo nesse aspecto, porque a gente sacrifica os nossos filhos, para defender esse menos de 1% de loucos, de doentes, de graves psicopatas. Então, eu acho que a gente está brigando com o inimigo errado. A gente precisa ver quem que são os nossos inimigos de verdade. A gente está com fogo amigo, como fala, né? Nós estamos no fogo amigo. A gente vira para o amigo e pum. Como assim? Tem uma coisa que o professor Richard comentou a respeito do homem que ele já chega na idade adulta já sabendo que não quer casar. E um detalhe que eu ia comentar é que nos últimos anos, por mais que a gente tenha hoje uma sociedade mais permissiva, você pode fazer o que você quiser, com quantas pessoas você quiser antes de casar e tal, a quantidade de homem virgem está aumentando no mundo. É uma coisa assustadora. Pesquisas mostram que dos 18 até a fase adulta, perto dos 27, 30% dos jovens estão sem parceiras e nunca tiveram uma experiência. De medo, né? A mulher ficou um ser assim estranho para eles. Medo e perante a mulher, medo perante si próprio, sabe? Ele não tem nem a vontade de corresponder a esse desejo. Tipo, é como se fosse uma coisa que para ele, no final das contas, pode dar tão errado que é mais fácil ele reprimir isso. Ele é meio que pega a missão de achar uma mulher e tudo mais como uma coisa que não vale a pena, não compensa. Entende? Então, mulherada, nós conseguimos isso? Qual que é a vantagem disso? Que isso? Né? Qual é a vitória disso? A gente está perdendo. Nós somos as grandes perdedoras. Eu considero assim, porque eu, na experiência de psicanalista, e tenho uma vasta clínica de muitos anos, se a mulher não está realizada afetivamente, ela é doente e infeliz. A primeira realização para a mulher é a afetiva. Ela pode fazer de conta que ela é uma executiva de sucesso, corporation, não sei o quê. Ela ganha, ela manda, ela pisa duro, mas ela está massacrando a essência dela. Porque o que a mulher mais preza, no fundo, na essência dela, menos que ela se aleje, é uma legião para a mulher. Porque a vida afetiva é o mais importante para a mulher. Afetiva que eu falo é os sentimentos de afeto pelo homem, pela família, pela sociedade, ajudar o ser humano, ser boa, ser mãe da humanidade. Cada mulher nasce com um instinto maternal pela natureza. Então, a afetividade é nosso maior dom, é que a gente tem maior facilidade. E muitas vezes a mulher se violenta e não consegue ser feliz. Não consegue ser feliz. E fica doente até fisicamente. É o que eles falam, Cláudia, agora. Essa coisa não é da natureza. É uma coisa criada para a sociedade. Então, eles tiram totalmente essa questão da natureza do homem e mulher e colocam lei ou tipo de educação familiar que você recebeu. Eles tiraram totalmente essa questão da natureza, até biologia. Então, mas isso é uma posição ridícula, delirante, totalmente delirante, que agora
foi adotada no século do Lúcifer, esse século XX luciferino, o ser humano, no máximo da megalomania, da prepotência, achar que ele é o Deus dele mesmo, ele vai se criar como ele quer. Isso é uma doença mental. Na psiquiatria, na psicanálise, isso se chama doença mental. Por isso que eles mexeram até no código da classificação de doenças mentais, para poder adaptar esse código à neurose, à psicose deles. Perfeito. Entende? Porque se continuasse o que a gente sabia há séculos e séculos e séculos, o que é uma doença, o que não é, então os doentes se incomodavam, que estavam no poder. Então eles mudaram o código. Quer dizer, é absurdo isso. E ainda calam a boca e as pessoas que são cientistas são punidos. São punidos. Então, a que ponto chegou o poder econômico-social, que são os anais sádicos na sociedade? Olha, o Kepp, que é o criador dessa escola, ele escreveu esse livro lá nos Estados Unidos, A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. O que ele fala aqui sobre a patologia do poder, que é uma coisa assim meio tipo, está em todo ser humano vontade de ser poderoso. O homem de um jeito, a mulher de outro. Fala a respeito disso, que essa patologia do poder tenta enfraquecer os homens desde o princípio para que eles consigam ter mais poder ainda? Sim, claro. Aqui é o primeiro estudo científico, psicanalítico, sobre a patologia do poder. Então, que algumas pessoas, as mais doentes, todo mundo nasce com esse negócio de poder, né? Desde criança. Uhum. É como um pecado original. Mas em algumas pessoas isso é muito exagerado. Então ele dedica a vida dele a ser poderoso. E para que ele quer ser poderoso? Para poder pisar nos outros, mandar nos outros, atacar os outros. Ele não quer ser um ser humano bom que serve à humanidade, ele quer ser servido. Ele quer atacar. E é isso que acontece. Você pode notar uma pessoa que se dedica a vida toda a cargos de poder, seja econômico, seja político, eles não são normais. Eles têm um parafuso a menos na cabeça. Excelente. Para a gente entrar no ponto do empreendedorismo, como que os homens podem hoje, dentro do conhecimento que a senhora tem, lidar melhor com essa questão da sua fraqueza, ter mais iniciativa? Como que isso... O Richard gostaria de responder isso, Richard? Porque ele agora ele ensina empreendedores, né, também. Eu acho é uma questão de ser o que você é, né? Eu estou pensando sobre essa questão de expressão no mundo. Se você não coloca seu espírito para o mundo, você está se prejudicando e corrompendo essa coisa de fraqueza do homem, né? A gente precisa colocar no mundo nosso espírito como nós somos. E esse gera um tipo de ressonância, tipo de vibração que atrai, né? Essa energia para fora, de se expressar, esse cria uma energia que atrair. Essa é a minha experiência de empreendedorismo, isso. E viu, Júnior, a gente pode até, se você quiser, voltar a falar especialmente sobre esse tipo de empreendedorismo trilógico que o Dr. Kepp desenvolveu, porque o que ele percebeu? Até um certo ponto, se acreditava que a pessoa só trabalha se é para ganhar dinheiro. Se ela não tem o estímulo do dinheiro, ela não trabalha. Então, isso é uma regra secular, milenar. Então, os poderosos chicoteiam os escravos, achando que eles são vagabundos, os empregados, essa luta de classe, tá? Patrão e empregado. Então, o ser humano ele deixa a dignidade dele, de um homem do trabalho, ele deixa a dignidade de realizar para virar um escravinho de alguém, do Estado, de algum poderoso, de algum poder. Essa condição de ser empregado, você nem a sua consciência fica bem desenvolvida, porque a sua iniciativa fica truncada. Você não pode cuidar da sua vida de realização. Eu vou fazer isso na minha vida, eu tenho um ideal, eu vou viver disso. Ah, mas aí não dá dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu vou estar sozinho, os impostos, isso, aquilo, os concorrentes, entendeu?
Então, você acaba se encaixando como um CLT na vida, ou fica aí exprimido, sozinho, pagando imposto, como você falou, pagando um monte de imposto. Então, o que sobra para você é pouco e acaba sendo escravo do dinheiro. Então, o dinheiro passou a ter um valor para a humanidade totalmente desproporcional. E o trabalho, que é o que realmente promove a riqueza das nações, ele é desvalorizado. Tanto que, inclusive, pouco a pouco, os seres humanos estão sendo deixados de lado e sendo substituídos por máquinas, por causa desses loucos no poder. Mas, então, o que o Dr. Kepp verificou? Que se a pessoa ela tem condições de um suporte para ela, por exemplo, ele colocou como um princípio de uma economia justa, certa, que toda pessoa no mundo deveria ter teto, alimento, vestuário e educação gratuitas. Né? Saúde também, claro. E o básico. Isso não é comunismo, viu? Isso que ele falou. Pelo contrário. A pessoa tem que ter esse direito porque ela é filha de Deus. E porque ela vem para esse mundo, que foi um mundo que é doado e mantido por Deus para todos. Se ela tem isso, ela vai ter muito mais condições e estímulo para realizar alguma coisa de valor na vida, porque ela não precisa obrigatoriamente se submeter àquele trabalhinho para fazer dinheiro, para pagar as contas. Excelente. Entende? Então, o que foi formado? Por que nós estamos podendo fazer essa faculdade aí? Porque tem um grupo de professores que o Kepp foi juntando, o Dr. Kepp foi juntando em torno dessa associação que não tem fins lucrativos e que todo mundo trabalha por um ideal comum. Então, quando aparece uma pessoa, aparecia, né, porque agora essa empresa ela já está, vamos dizer, no seu máximo de possibilidade de crescer como empresa trilógica. Mas talvez até depois no mundo vá haver coisas assim. O que aconteceu? Esse grupo ele trabalha como um grupo para o bem do grupo e para o bem da humanidade. A gente, por exemplo, somos todos os professores, tem um grupo de professores, tem um grupo que trabalha na promoção, tem um grupo que trabalha no marketing, tem um grupo que trabalha para ajudar as crianças. As mulheres, então, têm babá para todas as crianças são... faz uma compra, por exemplo, eles se juntam, eles têm associação, então tem uma pessoa que cuida da compra da comida, tal, da cozinha, então eles têm alimento sempre, tem vestuário sempre, tem sempre uma garantia. Então a pessoa entra nessa estrutura, tem o básico, e aí ela vai ter chance e tranquilidade de espírito para fazer uma realização bonita na vida dela. Então, o que a gente está fazendo? Essa realização não é bonita? Com certeza. Nós estamos dando sangue para isso, porque é um grupo de ideal. Uhum. Não tem doadores assim ricos, não temos doações. Talvez a gente comece agora a aceitar doações, porque também precisa, a gente vive num mundo de dinheiro. Mas como a gente mantém isso? Com o trabalho de cada um. E todos se ajudando. Todos se ajudando. Então, uma espécie de kibbutz quase, mas muito mais evoluído, todos se ajudam para poder fazer o bem para o grupo e para a sociedade. Então, a gente não aceita empréstimo de banco, a gente não pega empréstimo de banco, a gente não aceita investidor, a gente que se vira, para não ter poderoso na nuca, mandando a gente fazer o que uma coisa sem ética. Uhum. Entendeu? Então, aqui... a ética é em primeiro lugar. E esse grupo já está junto desde 1984. Nossa, então muito tempo. A gente fizemos isso nos Estados Unidos, Nova York, fizemos depois na França, na Suécia, na Finlândia. Que legal. Em Portugal. Onde mais, Richard? Inglaterra, um pouco. Inglaterra também, teve um certo tempo. Então, ganhamos uma experiência enorme, né, de vida, de tudo, de trabalho. E quando voltamos para o Brasil, aí nós fizemos essas escolas de línguas, Milênio,
que tem esse método, que ensina essa filosofia, e todos trabalhando em conjunto. Essa escola, numa evolução natural das coisas, acabou agora a gente também fazendo faculdades. E como a gente pensa, puxa vida, agora com essa pandemia, né? Quanta gente não precisou parar de estudar, perdeu o emprego, o que ele vai fazer da vida? Não tem nem como pegar dinheiro emprestado, porque vai pagar como? E depois os juros. Sim. Então, como é que a gente vai ajudar o nosso país a melhorar, o nosso ambiente a melhorar? Nossa vida a melhorar? Porque a gente está num país, se o país está com problema, a gente também está com problema. Então, vamos melhorar o país para melhorar a nossa vida. Com certeza. Vamos fazer a nossa parte. Então, o que a gente decidiu? O Dr. Kepp falou, vamos trabalhar para fazer uma faculdade gratuita para todos aqueles que quiserem ver que o trabalho, a ética, a espiritualidade, os valores cristãos, os valores da arte, da cultura, é que fazem a civilização e não o dinheiro. Isso é um desafio, isso é meio perigoso no nosso mundo fazer uma coisa dessa. Os valores são lindos, com certeza. Mas e os poderosos não gostam, né? O mundo não deve gostar muito tanto. Mas parece que o MEC está gostando. Né? Nós estamos recebendo bom feedback do MEC, que bom. Um bom apoio, e a gente espera que continue assim e que o povo faça adesão, porque os cursos são ótimos, os professores são ótimos, e aproveitar, né? Porque se não houver um feedback bom, a gente não pode dar continuidade a isso, né? Sim, pelo menos preencher as vagas, né? Então, não se esqueça de acessar aí na descrição o WhatsApp, para você já entrar em contato. Você vai poder falar com a equipe, tem o site para você conferir as fotos da sede, ver como são feitas as aulas. Isso mesmo. É isso aí. E você está aqui comigo, fazendo essas lives. Sim, a ideia é trazer mais gente para o nosso lado, né? Isso. É fazer com que as pessoas saibam assim, peraí, vou acessar esse canal no YouTube, que eu tenho certeza que o que esse pessoal está dizendo é uma coisa importante. Você está sendo um instrumento, né, Júnior? Do bem. Se eu puder, um instrumento pelo do menos bem. devolver pelo menos assim, uma parte, né? Devolver para você, pro grupo todo da equipe, uma parte do que vocês proporcionam para mim. E os seus seguidores, né? Merecem. Merece, com certeza. Eles são maravilhosos. Os seus seguidores merecem. Às vezes eu vejo um outro comentário lá, tão bacaninha, só essa de vovó Red Pill, eu já gostei. Eu vejo alguns comentários que vocês fazem, eu vejo, eu gosto, o Júnior dá uma olhada lá de vez em quando, ele me manda, né? Mando sim. E eu fico muito contente, porque, olha, gente, no fundo, o ser humano nasceu assim. Nós nascemos assim, para a gente ser bom, para a gente ser verdadeiro e para a gente fazer o que é bonito e ser bonito. Se a gente não for assim, a gente não é. A gente é doente, infeliz, está imitando lá o capeta, né? Então, no final, a ciência mostra que mais esperto é aquele que é bom, ao contrário do que se pensa. Perfeito. Bom, essa gravação vai ter que se encerrar agora, porque a doutora Cláudia Pacheco já está atrasada. Né? Já passamos 5 minutos do horário. Tem cliente esperando. Exatamente. Mas você fique atento que nós vamos continuar, nós vamos continuar com a nossa conversa. Agradecer ao professor Richard pela participação também. Obrigado. Na próxima, a gente vai falar mais. Isso aí. A gente vai falar de empresas, né? Com certeza. Tem muita coisa para ser falada. Porque o pessoal pode imitar, viu, Júnior? A gente pode ensinar eles, a gente ensina nesses cursos como faz essas empresas. Legal. A gente dá empreendedorismo. Então, aí vocês vão aprender a fazer as suas empresas, ficar livre. Livre. Não totalmente, que tem que pagar imposto, tudo tem que estar dentro da lei, mas muito mais livre do que no momento, né? E aproveitando, né, para agradecer ao nosso número de membros, que sem vocês a gente também não consegue trabalhar, né? Então, agradecer a todos que apoiam o canal Submundo Intelectual. Isso. O que nós teremos para os membros dessa vez? Você vai poder baixar algumas das obras que você está vendo aqui, inclusive, né? Tem pelo menos 3 livros que são essenciais. Será que a gente cria coragem de dar esse aqui, ó? Baixar esse aqui? Esse daqui, A Libertação dos Povos. Isso aqui é bomba, hein? O pessoal adora. Isso é bomba, hein?
Isso é bomba. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Quais são os 3 livros que nós já temos lá para você baixar na área de membros, lá o PDF? As Mulheres no Divã, né? A Psicopatologia Feminina. Temos a História Secreta do Brasil, tá bom? Para você também baixar a História Secreta do Brasil. Nós também já temos uma live específica no Olha, no para canal. quem gosta de filosofia e nova física, quer dizer, psicanálise e nova física, viu? Tem gente que gosta muito dessa coisa de quântica, de energias. Então, para entender bem de energia, é da nova física que aprende. Tem esse livro aqui, tá? Perfeito. Psicoterapia por telefone. Então, confiram lá a área de membros do canal para você poder baixar lá o seu e-book, né, a sua publicação lá em PDF dos livros da doutora Cláudia Pacheco. E quem não é membro ainda, já se inscreva agora, tá bom? Se inscreva aí, clica no botão Seja Membro. É só a partir de R$ 2,99, né? Você pode já entrar aí para o clube de membros do canal, tá bom? Aceitamos Pix também, quem quiser, só conferir na descrição o Pix e depois enviar o e-mail para a gente e você recebe no seu e-mail a publicação. Doutora, muito obrigado. Vamos já marcar a próxima para a gente não demorar tanto assim, né? Para a gente poder dar continuidade aqui pro pessoal. Tá bom. Gente, mais uma vez o Submundo Intelectual ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Até.